Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Levanta, pega o seu café. Vou falar de novo, porque tá muito agarrada aqui. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, que Deus abençoe vocês! Abril de sucesso, bom dia! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que jamais foi sentido o que tu tens para nós. Bom dia! Feliz abril! Que Deus nos abençoe infinitamente mais. Foi sentido o que tu tens para nós. Tu tem algo novo. Eu tô emocionada que parei a música, é pra baixar. Oh, meu Deus. Para nós. Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Bom dia, que Deus abençoe seu dia. Nosso primeiro café, 1º de abril, e iniciando o segundo trimestre de 2025. E abril é abril de sucesso. Que Deus nos abençoe infinitamente mais. Levanta, pega o seu café, vem com a gente. Como que a gente faz? Como é que é? Eu sei. Levanta, pega o seu café, pega a sua Bíblia e vem com a gente. Esse é o nosso primeiro café. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem algo novo. Estamos aí, ó, inaugurando o algo novo de Deus hoje, 6 de abril de 2025. Deus é maravilhoso, lindo, perfeito. Esse louvor diz tudo do que eu quero falar para vocês sobre os bons encontros. Ó, os bons encontros trazem vida. Gente, os bons encontros trazem vida. O novo, inigualável, desconhecido jamais foi sentido o que tu tens para nós. Tu tens algo novo, inigualável, desconhecido. Jamais foi sentido o que tu tens para nós. Tens algo novo. Essa música Deus cantou para mim lá em 1º de abril de 2023. E esse louvor tocou tão forte no meu coração, a minha alma, os meus sentimentos. Baixar um pouquinho aqui. Esse louvor, gente, tocou o meu coração de uma maneira tão diferente. Nada igual, tudo coisa nova. Glória a Deus. Nunca é igual ao que menor. Deus sempre faz coisas novas todos os dias, mas tem momentos que ele faz assim, buf. O de repente de Deus, ele levou anos, os bastidores que ninguém vê. Esse louvor Deus me trouxe em 1º de abril de 2023. Esse louvor, depois de 2 anos, eu toco pra vocês aqui. É imprevisível, vocês... A gente quer tentar descobrir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É imprevisível, gente. O que Deus faz, homem nenhum faz.
é melhor, extraordinário. Glória a Deus. Bom dia, exatamente. São coisas novas, incríveis, inimagináveis. Porque os bons encontros trazem vida para a nossa vida. E conecta. E este louvor Deus me deu em 1º de abril de 2025. E era o dia da verdade. Porque Deus é a verdade. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Nós vamos em direção do que Ele fala para nós. Glória a Deus. E Deus vai nos falando, sabe? Você vai caminhando, sem entender, porque não faz lógica, mas você vai. Ó. É bem isso. É verdade. Deus tem para nós, nessa terra, tempos maravilhosos. A terra prometida começa na terra. Eu quero o novo. E quando nós encontramos com Jesus, meu Deus, nossa vida muda completamente. Da água pro vinho. É exatamente, gente. Deus foi falando comigo nesse louvor. Eu desconhecido. Tome posse do novo hoje comigo. Glória a Deus. Um novo tempo, uma nova fase. Porque os bons encontros trazem vida. Ó. Presta atenção, hein? Em nome de Jesus. Algo novo. Há mentiras de algo ruim. Se não for pra dar lá pra algo bom. Glórias a Deus. Exatamente. Se não for pra levar-me pra algo melhor. Tu nunca me tiras de algo ruim. Se não for pra levar-me pra algo bom. Tu nunca me tiras. Glória a Deus. Presta atenção nos sinais, minha gente. Tu ora e Deus manda, tu não entende. Eu passei por isso também. Eu passei por isso. Eu recebo. Teu renovo. Olha aí. Teu novo. Nova mentalidade. Recebo. Em nome de recebe hoje, em nome de Jesus, o novo de Deus. Teu novo. Teu novo. Como esse louvor, ó. É melhor que o Egito, é melhor que as cebolas do passado. É uma terra que mana leite e mel. É uma terra que mana leite e mel. É melhor do que tudo que eu provei. São novos sabores, novas pessoas. Sem ver, eu vou. Conhecer eu vou, pois o meu amado me chamou. Gênesis 12. Eu vou. Aleluia, Jesus. Pela fé, ande pela fé. Glória a Deus. Obediência gera um milagre. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Glórias ao teu Senhor. Se renda ao Senhor para viver esse tempo novo, maravilhoso. De carinho, de cuidado, de paz, de alegria.
Nem olhos viram. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido que tu tens para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais foi sentido e jamais. Glória a Deus. E jamais foi um sentido e jamais fez sentido. Gente, o novo não faz sentido para nós, mas Deus quer que você acesse, que você receba com amor, com gratidão, com alegria. Não rejeite os meus planos. Glória a Deus. Então, nós iniciamos abril de sucesso. O segundo trimestre de 2025 aqui no Café, glória a Deus. E esse louvor, Deus falou comigo muito no dia 1º de abril. Meu cabelo. 1º de abril de 2023. E ali, depois de 8 dias, o Senhor me apresentou o algo novo na minha vida. Então, são 2 anos que Deus me apresentou o algo novo na minha vida e que realmente não fazia sentido naquele momento. E Deus vai nos preparando. Quando Ele te apresenta o algo novo, Ele já vai te preparando antes. E durante a apresentação do algo novo, desse encontro, Ele vai ainda deixando assim, sabe, meio embaçado, porque se você entender tudo que está acontecendo na hora, você sai correndo, porque é algo novo, inigualável, desconhecido. E realmente, gente, este mês de abril completa 2 anos. Bom dia. Esse mês de abril completa 2 anos que Deus me deu um bom encontro maravilhoso. E hoje a palavra do café é os bons encontros. Eu quero falar de 3 bons encontros. Já falamos aqui ano passado, em setembro, sobre o bom encontro de Rebeca e Isaac. E eu amo essa história. E Deus fala comigo de Rebeca e Isaac desde dezembro de 2023. Desde o dia 4 de dezembro de 2023. Então, Deus mandou eu repetir essa palavra. Só que acrescentando, porque Deus não faz nada repetindo, né? Então, é para falar diferente, mas não mudar a essência. A minha essência é Jesus Cristo. Então, minha gente, presta atenção, porque se você ora, Deus responde. Mas Deus responde do jeito dele, na hora dele e a maneira dele. E se você falar para Deus, Senhor, eu quero tudo novo, tudo diferente, algo que eu nunca vivi, te prepara, porque realmente não vai ter repeteco, não vai ter reprise de nada, é tudo novo mesmo, eu sou prova viva disso. E dou honras e glórias ao Senhor Jesus. E eu falo disso no sentido sentimental, porque hoje Deus quer falar conosco no sentido sentimental, porque desde Gênesis, Deus já fala conosco sobre a nossa vida sentimental. E a vida sentimental, ela é muito importante para Deus, tanto que está lá em Gênesis 2. A primeira família, o primeiro casamento que Deus fez foi entre Adão e Eva e Adão, né? Porque o nome da mulher vem primeiro. Deus sempre promove bons encontros na nossa vida sentimental, financeira, profissional, familiar. Você tem que estar atento aos bons encontros. E hoje, Deus quer que eu fale para vocês novamente e compartilhe trechos do meu bom encontro, que começou há 2 anos. Esse mês agora de abril completa 2 anos desse maravilhoso, incrível, bom encontro. E Deus foi trabalhando ao longo desses 2 anos. Porque Deus ama casamento. Deus é o Deus da família, de uniões, de enlaces.
Você está desacreditado? Não fique desacreditado. Ore mais, peça fé e fala, Senhor, quero viver o teu algo novo. Porque o algo novo de Deus, ele nasce no nosso coração e vai desenvolvendo, ele vai conectando pessoas que fazem parte do nosso algo novo. Lembrando que abriu de sucesso, qual foi a palavra que Deus nos deu? Jó 22, 21, sujeite-se a Deus, fica em paz com ele e a bênção e a prosperidade virá. Jeremias 29, 11, bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Bom Deus abençoe. Gente, Deus tem coisas novas, maravilhosas. Nós temos que entender, receber e acessar pela palavra do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Não é por força nem por violência, mas no poder que há no nome de Jesus. Se você não clama por Jesus, se você não pede a Deus em nome de Jesus, as coisas não se movem. Não é você quem faz, nem sou eu, é Deus. E a oração tem poder, o jejum tem poder. Você se conecta com um noivo, o jejum é conexão com o noivo. Quem é o noivo? Jesus Cristo. E nosso Deus, ele é maravilhoso porque ele é especialista em encontros. Ele é especialista, gente. A Bíblia toda, de Gênesis Apocalipse, ela tem bons encontros, mas Deus quis que eu selecionasse 3 bons encontros. 2 do Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento. Porque o Senhor promove, porque Ele sabe, porque nós temos propósitos. E nosso propósito só começa a ser desenvolvido quando eu tenho um bom encontro com Jesus. E Deus se preocupa com a tua vida, com a tua área sentimental, enfim, cada área da tua vida, ela é muito importante para Deus. Não pense que essa área eu vou deixar de lado ou vou conduzi-la da minha maneira. Não, você vai entregar tudo para Deus. Provérbios 16, 3. Consagre tudo ao Senhor. E os seus planos, não os meus, o dele, os seus planos serão estabelecidos. Quando há conexão, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, ficamos em paz com Ele, tudo começa a acontecer do jeito dele, da vontade dele e no tempo dele, porque Deus é o tempo. Então, e por falarmos de área sentimental hoje, bom dia. E por falarmos de área sentimental hoje, neste café, Deus quer que a gente fale, vamos falar, né? E eu tô compartilhando trechinhos da minha vida, que isso é algo fechado que Deus mandou abrir pouquinho para vocês, porque agora em abril são 2 anos do meu bom encontro, glória a Deus e aleluia. Não me esqueça, foi aqui, ó, no café. Gente, presta atenção, antes de eu entrar no versículo chave dessa palavra de hoje, os bons encontros, nós temos 3 para compartilhar hoje. Gente, os bons encontros, não pense que você fazendo coisas extraordinárias, assim, tipo, uau, big, de parar o mundo, o Brasil, parar os Estados Unidos, parar onde você estiver morando, vai acontecer o bom encontro, né? Não. Deus, ele promove bons encontros em dias comuns. Olha só, de manhã cedo eu estava aqui, Deus falou comigo algo assim lindo, que os bons encontros nos trazem vida, eles ocorrem, não, os bons encontros, essa é a palavra, né, toda, os bons encontros trazem vida. E eles ocorrem quando estamos em movimento no nosso dia a dia. Então, a gente pensa que os bons encontros, né, as coisas assim, uau, que a gente está pedindo, sonhando, idealizando, vai acontecer num dia, uau, que você planejou. Não, porque você pode planejar, mas Deus é que dá, ó, o dito final, é hoje, agora. Então entenda que no seu dia a dia, na sua rotina, Deus promove bons encontros, sejam eles em qualquer área da sua vida. Consagre tudo a Deus. E hoje é da era sentimental. Então os bons encontros, eles ocorrem em dias normais, comuns, ordinários, em dias ordinários, no seu dia a dia, né? A gente pensa que para fazer um bom casamento, um bom negócio, enfim, qualquer coisa, nós temos que assim, sabe, fazer grandes coisas. Não,
a maior grande coisa que você pode fazer é confiar em Deus, é orar, é obedecer a voz de Deus. Aí sim. Você está seguindo as coordenadas divinas, você está ali certinho com Deus, em obediência, vivendo cada dia um dia com Deus, confiando no Senhor Jesus, Ele vai promover. Os bons encontros trazem vida, e esses encontros que trazem vida, eles acontecem em dias comuns. Eu sou a prova viva disso. Há 2 anos, exatamente, dia 9 fará 2 anos, se Deus quiser. Era Páscoa no Brasil e Páscoa no mundo inteiro, por acaso. Estava eu aqui no café de Páscoa, falando do meu Senhor, do meu amado, do meu noivo, Jesus, quando Deus trouxe. Porque nós, mulheres, somos encontradas. Nós, mulheres, somos encontradas. Nós, mulheres de plantão, nós, mulheres, somos encontradas. E os homens nos encontram. Quando você pede o coração de alguém para Deus, Ele faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. É sobre isso que Deus quer falar conosco. Então, os bons encontros, eles acontecem em dias normais, ordinários. Não é um dia assim que você fala, não, hoje vai. Quando você não espera nada, é que acontece tudo. Por quê? Porque a nossa vida é dependência total de Deus. E falando nesse contexto sentimental, Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Presta atenção aí, homens. Saibam orar e mulheres também saibam orar. Deus conecta as orações. Olha só. Quem encontra uma boa esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Há traduções da Bíblia que falam que quem encontra uma boa esposa alcançou o favor de Deus. Na minha fala aqui, na outra tradução, quem encontra uma esposa encontra algo excelente, que nem a NVI. Há também traduções que falam que quem encontra uma esposa encontra o favor do Senhor. Gente, isso é tão lindo, porque a gente pede para Deus, fala, coloca. É muito importante você pedir para Deus o coração de uma pessoa. Senhor, eu quero uma pessoa que te ame, que seja bondoso, bom dia, zeloso, que te ame. Porque se eu pedir para Deus o coração de um homem, bom dia. Olha só, essa foi a minha oração. Senhor, eu quero um homem que te ame. E eu disse, gente, no dia do meu aniversário de 30 anos, fará em breve 4 anos a minha oração. Já vinha de outros relacionamentos muito delicados. E aí eu falei, Senhor, eu quero tudo novo, diferente. Dei as especificações. E eu falei assim, eu não quero mais, o quê? Namorar. Eu quero ser pedida em casamento. Só assim. Porque nunca fui oficialmente, sabe? Nunca teve aquele momento assim, quer namorar comigo? Trazer uma aliança? Não. Simplesmente eu já estava ali, é uma conexão forte, só que também as coisas foram mudando. Então eu falei assim, sabe uma coisa, Deus? Não tem mais cara pra namorar, né? 30 anos. Na noite dos meus 30, gente, 7/7/21. E eu falei só assim, muito cansada, desgostosa. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, meu presente de 30 anos é me casar, ter minha família, que seja tudo muito rápido, porque eu já vivi de tudo, já vi de tudo, já sei de tudo, eu quero fazer tudo diferente, eu quero te honrar, quero te obedecer. Bom dia, eu quero te honrar, quero te obedecer. Ô, Glória, foguinho, eu tô dando spoiler do meu bom encontro que ocorreu aqui no café há 2 anos na Páscoa.
E Páscoa é passagem, é vida nova, é libertação. Mas tudo começou com uma oração. Glória a Deus, aleluia. E eu orei, gente. Eu orei algo assim, oração de corajoso e corajosa, né? Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero algo novo, diferente. E dei todas as especificações. Não coloquei aparência. Porque eu, na verdade, gente, eu não sou uma pessoa. Bom dia, te amo, minhas lindas. Leia, Adri, vamos compartilhando, gente, porque hoje é receita para uma vida feliz, sentimental. Que Deus mandou falar para vocês. Glória a Deus, aleluia. Te amo vocês, minhas lindas. Gente, foi tão especial, foi tão forte essa noite, me marcou. E eu falei, Senhor, eu quero pedir casamento, tudo rápido, eu quero me casar, quero uma aliança, eu não quero mais ficar nesse tempo aí, 2 com 2, né? E outro com 4, enfim, não quero, eu quero algo rápido, jogo rápido. E o ponto forte que eu falei assim, quero se pedir em casamento, quero conhecer, noivar e casar. E não quero isso, foi ditando para Deus que eu não queria mais viver. E disse, Senhor, tudo diferente, tudo novo. Entreguei para Deus as coordenadas que estavam no meu coração, porque tudo que eu já vivi, eu queria algo diferente. Não, porque chega de repetir, né, gente? Chega de figurinha carimbada. E é assim que Deus faz. E num café de Páscoa de 2023, Deus cantou para mim, em 1º de abril de 23, tu tens algo novo. Foi a nossa música de introdução do café de hoje. Ele preparou. E eu falo para vocês, gente, os bons encontros que trazem vida, eles ocorrem em dias normais, do seu dia a dia. Você tá lá vivendo o seu dia, sua rotina ordinária, e Deus faz assim, é hoje. E você não se toca, porque é natural você fazer aquilo. Agora eu vou trazer para o nosso contexto das minhas preciosas, que Deus trouxe aqui 3 bons encontros que trouxeram muita vida, muito propósito e ativação de propósito. E Deus fez assim, gente. Deus fez assim, e eu fui encontrada e não. Pronto. Obrigada, gente. Aonde que eu parei? Acabou o áudio aqui. Amém. Amém. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão, né? Que agora eu parei o áudio. Gente, eu esqueci. Deus me avisou, tá? Eu desobedeci. Não carreguei a lapela. Acabou o áudio. Amém. Bora. Onde que eu parei, gente? Então, tudo que você fala. Bom dia. Hi, good morning, Pastor Martin. Hello. E nesse bom encontro, o Pastor Martin estava junto também. Glória a Deus, aleluia. Pastor Martin chegou bem no dia, gente. Pastor. Stay blessed, Pastor Martin. Good bless you. Hello. Good meetings now, Word Café, nosso primeiro café. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Pastor Martin estava no dia do bom encontro, na Páscoa. Glória a Deus. Pastor Martin faz parte do bom encontro. E ele entrou aqui. Só falta o abençoado do encontro também chegar daqui a pouco de surprise. E, gente, quando você fala que não gosta de algumas coisas, vai lá e bota, né? Ah, não gosto daquilo, já que é tudo novo.
Ah, sim. E obrigada. Então, Deus nos conecta às pessoas. Aí você põe pra Deus ali o que você quer, não quer, e ele vai jogando as pitadinhas a mais pra dar, né? Aquela questão de, você não gosta daquilo? Então pera, mas não é algo novo? Aham, ok. No problem. Hello, Esther, good morning. Gente, então são os passos, né? Você tem que orar, colocar pra Deus o que você quer viver de novo e listar. Mas eu nunca listei a questão aparência, porque eu quero o coração. E quando você perde o coração, Deus traz muitas coisas, porque você quer o coração. Porque a gente se engana com a aparência, se engana com tudo, mas quando a gente perde o coração pra Deus, aí, minha gente, você ganhou tudo, porque você quer o coração. Tô compartilhando pro coração, de coração para coração, glória a Deus. Quando a gente pede para Deus o coração de alguém e diga, Senhor, eu não quero mais viver isso, eu quero ver algo novo. Aí ele começa a pôr também os ingredientes extras do novo, né? Eu falo assim, Senhor, jamais, não curto. Ele vai lá e condicionou algo a mais. E vamos falar dos 3 bons encontros que a Bíblia nos mostra. São vários bons encontros nessa Bíblia, gente. A Bíblia tá cheia de bons encontros, mas eu separei 3 que foram incríveis, incríveis. E só para vocês lembrarem que bons encontros que trazem vida, acontecem no seu dia a dia, na sua vida cotidiana. E foi assim que aconteceu comigo. Bom dia. Foi assim que aconteceu comigo há 2 anos, exatamente. Certo? Deus tocou pra mim uma música, algo maior e melhor. Bom dia, bom dia. Vem pegar a receita do bolo, gente. Área sentimental, glória a Deus, aleluia. Porque assim, ore pra Deus, seja intencional na sua oração. E nos meus 30 anos eu falei, Senhor, não quero mais viver isto. Eu quero tudo novo, diferente. Eu quero essa medida em casamento. Ponto. Eu quero que seja rápido. Eu quero tudo diferente. Saiba orar. E não fique colocando coisas físicas. Você pode até colocar, mas Deus, eu queria o coração. Alguém que te ame, Jesus. Alguém que te sirva. Alguém que seja diferente do que eu já vivi. Porque eu já tinha vivido muito. E me aborrecido muito, né? E já tinha passado por 3 relacionamentos que foram delicados, mas que Deus tinha um propósito para me forjar pro atual. Glória a Deus. Então foi isso, gente. A oração tem poder. O jejum tem poder. Quando você ouve a voz de Deus, você vai seguindo as coordenadas divinas. E assim foi nesses 3 bons encontros. E lembrando que mulheres são encontradas, tá? Bom dia, mulheres são encontradas. Repetindo para quem chegou agora e vamos entrar na palavra de rápido. Provérbios 18, 22. Quem encontra uma boa esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Você que é homem, saiba orar. Você que é mulher, saiba orar. Seja intencional, verdadeiro. Gente, eu nunca pedi aparência de ninguém. E aí, Deus, ele trabalha e sabe o que tá fazendo. E, glória a Deus, obrigada, meu amor. E já tive outros relacionamentos e com pessoas distintas. E a questão não é a aparência. Claro que Deus vai trazer sempre o que é lindo pro seu coração, porque tudo é muito relativo, né? E também não existe distância, porque tudo é relativo. Hoje eu posso falar que distância é bem relativo. Antes pra mim distância era distância. Hoje eu sei que a minha distância é muito relativa. Então, o que acontece, minha gente? Saiba orar, peça como eu falo, peça o centro, o epicentro, que é o coração. Deus fala na palavra, filho, dai-me o teu coração, porque do coração
procede às saídas da vida. E eu falei, em 7 de julho de 21, aos meus 30 anos, o Senhor é perfeito, Ele faz tudo perfeito no tempo dele, porque Ele é o tempo, Ele é o relógio, Ele é a agenda. Gente, por incrível que pareça, no dia do meu bom encontro, há 2 anos, falando aqui no café, falando de Páscoa, porque Páscoa é mudança, é passar, de pensar. O pastor Martai entrou, aliás, ele estava comigo pregando a palavra quando Deus me conectou ao meu amado. E o pastor Martai entrou hoje no café, gente. Meu Deus, é para testificar. Deus promove bons encontros. E os bons encontros, eles acontecem assim, no dia normal. Você tem na sua vida normal. Então fique atento. Só falta daqui a pouco ele fazer uma surpresa. Bonito, abençoado, consagrado do Senhor Jesus. E Deus mandou falar pra vocês esses spoilers, pra vocês entenderem que você tá pensando que algo A vem B, vem muito melhor. Mas tem um tempo, tem uma oração por detrás de todas as coisas. Não é assim, o acaso, não, gente. Ora, entrega para Deus, Ele vai trabalhar. Deus trabalhou. E tinha coisa que eu falava assim, antes de orar, né? Impossível, tipo, impossível, eu não quero, nunca vai dar certo dessa maneira. E Deus falou assim, minha filha, você pediu coisa diferente? Bom dia, Deus abençoe. Você pediu coisa diferente, querida? Então, o papai tá mandando bem diferente, pra confrontar, pra trabalhar. Porque Deus conhece a nossa família, Deus conhece o nosso coração. E todos os bons encontros na Bíblia ativaram propósitos. Porque Deus faz nada por acaso, né? Deus é bem intencional. Então você tem que ser bem intencional no que você ora, no que você fala, no que você pede. Então, bora lá. E lembrando que mulheres são encontradas. Então, gente, eu amo. E Deus tem falado comigo desde dezembro de 23, desde o dia 4 de dezembro de 23, Deus falou comigo sobre Isaac e Rebeca. E Deus vai falando pra mim sobre Isaac e Rebeca. E é claro que hoje vai ter Isaac e Rebeca de novo, com a versão plus de Ruth e Boaz. E com o plus do nosso Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana. Que quando você encontra com Jesus e com o amor da sua vida, porque primeiro o amor da minha vida é Jesus. É verdade, você e sua família são bênçãos. Comecei a te seguir na pandemia, 2020. Glória a Deus por suas vidas e a cada testemunho abençoando outras vidas. Glória a Deus, eu te amo, minha amada. Manda mais pessoas aí, porque, gente, não desacreditem. Não desacreditem, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. É verdade. A Adriana chegou aqui no perfil, na pandemia, no culto da família. Deus pra mim assim, na pandemia, Priscila faz o culto da família. Liguei a câmera e comecei a fazer live. E era assim, aleatoriamente, cantando, orando, Deus dando a palavra. Não era algo preparado como é hoje café. Deus foi assim, trabalhando em 2020 para hoje ser o café. Então assim, Deus foi fazendo. O que Deus faz? É obedecer, mas o povo não quer obedecer. O povo é difícil, para de ser difícil, para de ser cabeçudo e cabeçuda. E lembre-se, mulher é encontrada. Ora, porque tem outro orando. Aí Deus conecta. E, gente, quando eu encontro com o meu amado noivo, que é Jesus Cristo, tudo começa a mudar. Aí Ele te promove um bom encontro em todas as áreas da sua vida. E a área principal que Deus se preocupa demais é a sentimental. Porque em Gênesis 2, Deus fala sobre isso pra gente. Sobre as alianças que Deus faz. Então, Rebeca, Ruth e a mulher samaritana. São 4 bons encontros. E nada mais, nada menos que a minha querida, a minha amada Rebeca. Gente, em Gênesis 24, eu não vou ler com vocês hoje, porque são 3 encontros e nós temos um tempo aqui. Daqui a pouco eu vou pra minha igreja também, então vamos nos ater ao que interessa. Depois vocês vão ler, tá bom? Vou anotando aí, ó. Agora é Gênesis 24, tá? Rebeca e Isaac. É cartão de casamento, né? Rebeca e Isaac. Gente, Isaac já tinha 40 anos, o filho da promessa. Eu amo falar de Isaac, porque temos muita simbologia de Isaac na nossa vida, né? Isaac já tinha 40 anos, Sara já tinha morrido, Abraão estava viúvo. E Isaac estava esperando uma esposa. Isaac não foi sair de vida louca por aí procurando, né? Por aí não, naquele tempo, por lá, uma mulher. E ele estava aguardando, não sei, ele estava esperando em Deus uma mulher, né? Uma boa esposa.
Porque ele sabia que o pai dele orou por ele, que o pai dele já tinha batido a cabeça, pai e mãe já tinham dado com a cabeçada, antecipado coisas. Gente, a promessa do Senhor, ela acontece no tempo de Deus. Você não precisa manipular promessas. Gente, quem manipula é Satanás. Deus não manipula nada. Deus, ele é perfeito. Você recebe, espera que ele vai te encaminhando para acontecer. Você tá entendendo? Não manipula nada, não. Ah, já tá demorando. Tá demorando porque você tá sendo forjado, trabalhado na moenda de Deus. É simples assim. Então, Isaac e Rebeca. Isaac tinha 40 anos. Rebeca era bem mais jovem, né? Entende-se que ela tinha por volta de 20, tá? Metade da idade de Isaac. E aí, um belo dia, em Gênesis 24, Abraão chega por seu criado, né, por seu servo de confiança, Eliezer, e falou assim: olha, vai na terra da minha família, lá em Ur dos Caldeus, e busque uma esposa para Isaac. Não permita que Isaac case com as mulheres aqui de Canaã. Bom dia, não permita. Então, Abraão deu uma coordenada. Presta atenção, ó. Sinal vermelho aqui, ó. Abraão deu uma indicação, uma coordenada para o servo de confiança. Que nem nós para Deus. Senhor, eu quero um homem segundo o teu coração, obediente, que te ame, que vai me amar, Efésios 5. Senhor, não quero viver mais isso, não quero mais isso, eu quero tudo diferente. E Abraão não deu a especificação de como seria a esposa do filho, como ele desejaria. Ele pediu o quê? Valores. Gente, peça valores, ó, inegociáveis para Deus, sobre o seu futuro, sobre sua futura. Entendeu? Porque Deus faz o perfeito. Entendeu? Conexão de propósito. Porque quem busca aparência não busca essência. Olha só, quem busca aparência não busca essência. Mas quem busca essência recebe aparência. Por quê? Porque tudo é de dentro para fora. Tá entendendo? Então, Abraão deu a coordenada. Vá para a minha terra, Ur dos Caldeus, busque entre os meus parentes uma esposa para Isaac. Não permita que Isaac se case com uma mulher daqui, Canaã. Então deu duas instruções. Que o Eliezer falou, tudo bem. Aí fez o juramento. E se a mulher não quiser me seguir? Você está livre do juramento. Você tentou, se ela não quis, livre-arbítrio. Entende? Mas obedece quem tem juízo. Então, o servo já deixou ali, ó, um tratado. E se ela não quiser vir? Você está livre desse juramento. E amém. E não permita que ele se case aqui, que Deus vai preparar. Mas quando a gente confia em Deus, a gente nem pensa que Deus não vai encontrar, porque Deus encontra. Entendeu? Deus encontra. Deus dá a volta ao mundo, mas Deus encontra. Fica tranquilo, porque Deus dá a volta ao mundo, mas Deus encontra. E foi assim. Gênesis 24, Isaac e Rebeca. Então, ele foi. E aí no caminho, que era dias de viagem, ele preparou tudo, pegou os dotes. Na Bíblia, o único dote que se é falado, né, assim, falado, que deu pulseira, vestido, colar, é para Rebeca. Nos outros, a gente subentende que teve dote em dinheiro, tudo, mas nunca foi falado, discriminado os dotes. Deus é bom. Então, olha só que lindo. Por isso que eu falo que a minha história se identifica com muito Rebeca e Isaac, porque Deus tem me falado sobre isso. E vai construindo em nós, né, gente? Então, e ele falou assim, no caminho, juntou todos os dotes, os presentes e toda a comitiva, vamos pra lá. E aí, ele orou no caminho, que é muito linda essa oração, que fala assim, né? Que ele falou assim, Senhor do meu Deus Abraão, me prepara um bom encontro, porque, enfim, eu quero encontrar uma boa esposa para o teu servo, né? O filho do teu servo. E Deus preparou, Deus honrou. E aí ele fez o quê? Pediu para Deus um sinal. Senhor, que quando eu chegar lá, na entrada da cidade,
que uma moça saia para pegar água, e quando pedir para ela água, ela também dê água para beber a mim e aos meus camelos. Imagina que eram muitos camelos, muitas pessoas. O trabalho que é jogar água no poço, puxa a água, derrama a água, volta, vai, volta, umas 10 mil vezes, né, gente? É muito trabalho. Então, ele foi, certo? E aí, quando ele estava chegando na entrada da cidade, né, de Ur dos Caldeus, ele avistou uma moça vindo com cântaro, era Rebeca. E ela foi pegar água. Lembrando que as mulheres buscavam água no final da tarde, assim, quando o sol se punha, tá? Por volta de umas 4, 5 horas da tarde. Rebeca estava lá, linda, maravilhosa e formosa, foi lá pegar a aguinha e ele viu a moça e falou: agora é hora, vou fazer o teste, olha só o teste. Você pode estar passando pelo teste, você não sabe? Porque eu passei pelo teste também, sem saber. Glória a Deus, eu disse sim por teste, né? E aí, o que aconteceu? Ela, né, tava lá pegando água e ele falou assim: dá-me de beber de água, por favor, dá-me de beber? Ela falou assim: sim, senhor, ainda coloca para beber seus camelos. Tudo que ele tinha orado e pedido a Deus. E ali ele soube que aquela moça, ele não sabia nome, idade, quem ela era, não sabia de nada, mas o sinal que ele pediu para Deus, conectou. Ele falou: é esta a esposa do meu servo, do meu Senhor, do filho do meu Senhor. É isso, gente. Ore com intencionalidade. Fale com Deus. Porque uma pessoa que é serva, ela tem um coração inclinado para Deus. E ela poderia não dar água para os camelos, só para ele que pediu, para mais ninguém. E ela estava num dia normal, todo dia ela buscava água, voltava, mas naquele dia tinha uma comitiva pedindo água para ela. E ela deu, honrou. Vocês estão entendendo? Como num dia normal acontecem essas coisas? E quando ela acabou de dar água para todos os camelos e para todo mundo que tava lá, né? Ele falou assim, ele contou para ela toda essa história. E ele falou assim: de quem você é filha? Ela falou: sou de Betuel, de Labão, filho de Betuel, família de Abraão. Ele, meu Deus, é parente. Era a prima, gente. Era neta, ai meu Deus, agora, enfim. Era bem próxima de Abraão. Era da família. E aí começou aquela festa. E ele já foi dando pra ela pulseira, colar, já foi dando os dotes ali, os presentes. E falou: posso me instalar na sua casa? Venha, tenho forragem, tenho isso, aquilo, vou cuidar dos camelos. Foi aquela festa. Quando chegou em casa, ela falou pro pai, falou pra mãe, falou pro irmão. E foi a coisa mais linda. E quem foi Rebeca? A mãe de Isaac, ou a mãe de Jacó e Esaú. E quem foi Jacó? O cumprimento, lá de Gênesis 12. Você será Abraão, pai de uma multidão. E Rebeca, eu entendo que Rebeca já tinha uma vida boa, né? Naquele tempo, tinha servas, tudo. Mas ela não imaginava que casando com Isaac, que uma atitude tão simples de servir, de honrar, ela seria agraciada, abençoada com coisas inimagináveis, com um bom casamento, com uma descendência. Gente, Rebeca se tornou a matriarca, Isaac o patriarca. Deram continuidade à promessa que começou em Abraão, lá em Gênesis 12. Você pode estar sendo observado, você não sabe. Então, siga as qualidades divinas. E quando o servo voltou, Isaac estava nos campos, meditando, estava lá orando, falando com Deus. E viu uma moça bonita vindo lá nos camelos. E aí ela falou assim: quem é esse rapaz? É Isaac, seu marido. Ela, vou pôr o véu. Colocou o véu, e aí se encontraram. E a parte mais linda que eu gosto é no final, que
que fala assim, 24:67. Gênesis, né? Gênesis 24:67. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara e fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Então ela chegou como um consolo, como um refrigério, como uma amiga, como uma esposa, como um tempo novo na vida de Isaac, depois de uma espera de 40 anos. Gente, isso é muito poder, isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando você ora, Deus ele vai te coordenando. Gente, então assim, não é uma pessoa, não, é uma pessoa que tá ali para ativar o seu propósito, para te fazer uma pessoa melhor, para te impulsionar, para te curar. Vocês dois serão parceiros, unidos. É coisa muito forte, gente. Isso é muito lindo de se ouvir, de se ver. E a Bíblia tá aqui. Ela foi amada porque ela amou servir. Gente, presta atenção no que Deus nos fala hoje, em nome de Jesus. Se você estiver falhando em alguma área da sua vida, se conserta, porque Deus quer te dar um bom encontro num dia normal. Amém? Agora, rapidamente, Ruth e Boaz, em Ruth 2. Que foi a mesma história. Quem foi Ruth? Ruth, nora de Noemi. E Ruth era uma moabita, uma mulher estrangeira. E era nora, porque já tinha se casado e ela ficou viúva jovem. E depois houve fome em Moabe. Então as viúvas voltaram para sua terra. Só que a Ruth não quis largar sua sogra. E Orfa deixou. Se despediram, cada uma seguiu sua vida, seu rumo. E Ruth falou, não, eu vou ficar com você, pois o teu Deus será o meu Deus. Olha só, gente, é muito emocionante. O teu Deus será o meu Deus. Por onde você for, eu irei. Ela falou, não vou largar minha sogra, ela tá sozinha. Eu saí de casa, agora eu sou uma mulher casada, viúva, mas eu vou ficar com a minha sogra. Eu vou dar pra ela um amparo. Ela pensou no futuro, certo? E aí chegaram lá, voltaram pra terra dela, em Belém, a terra do pão. E tudo diferente. E aí o que acontece? Ela fala, olha minha filha, você precisa recomeçar sua vida, então agora comigo aqui. Vá, olha só, Ruth 2 fala que Ruth nas plantações de Boaz, ela falou assim, vá fazer algo. E ela pensou, Ruth, vou buscar, sou nova por aqui, ninguém me conhece, não sei por onde eu começo, né? Mas eu vou cuidar da minha sogra. E ela é uma senhora, então eu vou ter que trabalhar aqui, vou ter que dar um jeito. E ela foi buscar, né, espigas, buscar comida, né, nas plantações. Só que ela foi na plantação certa. Na plantação do parente remidor de Noemi, Boaz. Ela foi sem saber por onde ela estava indo, mas falou assim, eu vou por aqui, né? E ela foi. E quando ela estava ali buscando alimento não só para ela, mas para a sua sogra, ela foi vista, ela foi encontrada por quem? Pelo dono de toda aquela seara, Boaz. E quando ela chegou falando, olha, cheguei, fui buscar comida, cheguei. E aí, antes de chegar em casa, depois da saga de colher espigas lá, comida, Boaz notou, quem é aquela moça diferente tá aqui? Ela não é nossa serva. Aí falaram assim, ela é uma estrangeira. Falaram que ela é nora de Noemi. E ele se interessou, nossa, nunca vi essa moça por aqui. E ela tá cuidando da sogra. Nossa, que diferença, porque não era habitual isso se fazer. E a parte mais linda, gente, que tá em Ruth 2:12, que e Boaz, começando no 11, Ruth 2:11, que fala o seguinte, Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito para a sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai e a sua mãe em sua terra natal.
para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor, olha só, Boaz abençoando a vida de Ruth. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Quando a gente busca refúgio em Deus, Deus nos traz Boaz, Deus nos traz pessoas incríveis para caminhar conosco. Nós somos encontradas pela nossa essência, pelo nosso trabalho, pelo nosso despojar. Ruth não deixou para trás. Esqueceu as dores e veio cuidar da sogra, não largou a sogra. Poderia ter largado e voltar para casa do pai dela, lá ficava lá mesmo, Moab. Mas ela pensou, não, minha sogra tá sem marido e sem filhos. Eu sou jovem ainda, eu posso recomeçar. Ela não. As viúvas eram muito mal vistas. Porque sempre os homens, né, eram sinônimos de força, né, braçal, etc e tal. E ela falou, né, eu vou trabalhar para cuidar da minha sogra. Que Deus me ajude. Ela fez um juramento, o teu Deus será o meu Deus. Por onde tu fores, eu irei. E Boaz amou Ruth também. E ela foi dona de toda a seara, ela se casou. E quem foi Ruth, gente? Mãe de Obed. Jesus nasceu nessa linhagem. Gente, isso é muito forte. Ruth, uma estrangeira, entrou para a linhagem de Jesus Cristo, nosso Messias. Por quê? Porque ela decidiu se despedir do velho, da viuvez, da tristeza e romper e falar, tô indo contigo. Não sei o que vamos fazer, mas sei que algo bom Deus fará por nós. E aí Boaz falou que essa mulher é diferente. Gostei dela. Ela é despojada, ela é forte. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Quando você busca refúgio em Deus, você é recompensado. Quando você busca refúgio no Senhor, Ele te guarda, Ele te protege, Ele te guia. Ela não imaginava que ela estava falando com o próprio marido dela. Depois de algumas semanas, meses, não sei. E aí ela começou a ouvir as coordenadas da sogra. Ah, mulher, se encontrou o nosso remidor. Se encontrou a mina de ouro. E Boaz já tinha se interessado por Ruth pela disposição do coração dela. Em servir, em fazer algo novo. E sair de algo que estava doendo no coração dela. E que nós possamos hoje entender que Deus tem para nós coisas maravilhosas. Mas você escolha servir a Deus. Você escolha se posicionar com Deus. E quando você se posicionar com Deus, Deus, Ele faz bons encontros para mudar a sua vida, a sua história. E essa parte de quando Boaz abençoa a Ruth me mexe muito forte. Eu nunca chorei no café, gente. Tô chorando hoje porque isso mexe com a gente. Fala, Senhor, tanto que eu tenho feito pro Senhor, Deus retribui em vida. Deus retribui em vida tudo que você tem feito, porque Deus ama a nossa sujeição, a nossa submissão a Ele, a confiança. E Ruth foi tremendamente abençoada, entrou para a linhagem de Jesus Cristo, mãe de Obed. E, por falar em Jesus Cristo, eu quero falar de Jesus Cristo agora. Que Ele é nosso amor, Ele é nosso noivo. E o nosso bom noivo da nossa alma nos entrega bons noivos aqui na terra para cuidar da gente. Porque a mulher é encontrada. E Deus prepara. Assim como Ele me preparou há exatos 2 anos. E Ele prepara do jeito que você sonhou e é muito melhor do que você possa imaginar. Porque hoje eu oro na vida de vocês. E profetizo assim como Boaz profetizou na vida de Ruth.
O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que Deus te retribua, mulher. Que Deus também te retribua, homem. Que Deus nos retribua, em nome de Jesus. E agora, para nós encerrarmos aqui, a mulher samaritana, que eu preguei ano passado numa igreja, e isso me deixa também muito emocionada e feliz. A mulher samaritana, gente. Quem era a mulher samaritana? João 4. A mulher samaritana era uma moça que ela teve muitos relacionamentos na vida. Teve muitos relacionamentos na vida. Não fala na Bíblia se ela era uma prostituta. Não fala, gente. Não podemos afirmar. Mas este é um encontro. Vocês viram que Rebeca ativou o propósito. A mãe das gerações, né? Ruth também. A avó. O patriarca, né? A linhagem de Jesus. Olha só, Ruth entrou para a linhagem de Jesus. E agora, a mulher samaritana mudou a vida dela quando encontrou com Jesus. Porque os bons encontros nos trazem vida. Os bons encontros nos trazem vida. A mulher samaritana, ela era uma mulher incomum naquela época. Incomum, não era uma mulher comum. E por ser incomum naquela época, ela já tinha tido muitos relacionamentos, né? Muitos maridos. E ela não ia, assim como Rebeca ia buscar água no horário que baixava o sol, iam muitas mulheres, olha só, gente, um adendo. Muitas mulheres iam buscar no final do dia água, mas Deus permitiu que só Rebeca chegasse e desse de encontro com Eliezer. Podem vir muitas pessoas, mas o que é seu, Deus guarda, Deus reserva, está preparado. Tudo preparado, está tudo feito, dará tempo, tudo fluirá. Agora tem uma diferença agora. Os encontros nos poços, né? Os poços de Jacó, né? Nessa época não era Jacó, porque Jacó nem era nascido, né? Raquel ainda gerava Jacó. Mas são encontros de poços de buscar água. E Jesus é o nosso pão, Jesus é a nossa água. E a mulher samaritana, em João 4, agora é a mulher samaritana e Jesus. Que casamento perfeito. Gente, casamento espiritual, gente, não é casamento físico, pelo amor de Deus. Que o povo também gosta de falar misericórdia. João 4. A mulher samaritana era uma mulher incomum. A Rebeca foi buscar água no horário de menos sol, lá por umas 4 horas da tarde, quando desce o sol. A mulher samaritana, ela fazia o contrário. Por ser uma mulher incomum naquela época, não sabemos se ela era prostituta, mas o que se sabe na Bíblia é que ela tinha muitos maridos. Passou por vários relacionamentos, não sabemos o que aconteceu. E ela ia no horário mais quente, ao meio-dia, que ninguém ia. E aí Jesus estava ali. E Jesus passou naquele dia por Samaria. Gente, é necessário passar por Samaria. Às vezes você passa por lugares que você não quer passar, vive coisas que você não quer passar, mas é necessário passar por Samaria para que algo novo aconteça. É necessário passar por Samaria para que algo novo aconteça, para que ative propósito, para você viva algo novo. É também interessante, Deus quer que você passe por Samaria, para ver o que você gosta e o que você não gosta, o que é bom e o que não é ruim, o que é bom e o que é ruim. Gente, e assim, é uma história, aqui é o maior diálogo da Bíblia entre Jesus e a mulher samaritana. O ponto que eu quero é Jesus chegou lá quebrando os paradigmas, porque samaritanos e judeus não se falavam, tinha uma rixa. E a mulher samaritana foi buscar água no poço de Jacó. E no horário mais quente, então Jesus estava ali passando por Samaria, para chegar numa outra cidade, e ele parou no poço para buscar água. E esse quem estava lá chegando no poço com um cântaro, a mulher samaritana. Ela não tem nome, é a mulher samaritana. E aí, Jesus falou assim, dá-me um pouco dessa água, né?
E ela deu água para Jesus. E ficaram ali conversando. Jesus pegou com aquele copo de água e começou um diálogo mais incrível da vida dela, que ela nunca tinha tido antes. Bom dia. E ela começou a conversar com Jesus, sem saber que era Jesus. Quantas vezes a gente está conversando com alguém que faz parte do nosso propósito, que vai nos ativar, e você nem imagina que aquela pessoa é aquela pessoa que o Deus tem para você. O próprio Jesus, o próprio Deus estava conversando com a mulher samaritana. Ele perguntando da vida dela, conversando, conversa vai, conversa vem, e ela falando, estamos esperando o Messias. E começa a falar, a gente lê João 4, é lindo. Ele falou assim, e uma hora ele fala assim pra ela, se você soubesse quem eu sou, a sua sede acabaria. Ela, como? Vim buscar água, como que assim a minha sede acabaria? E o Senhor começa a se revelar pra ela, devagarinho, devagarinho, porque ela não estava entendendo que ela estava falando com o próprio Deus ali, o dono da água. A água que não tem fim, que jorra do nosso interior, as águas que curam, é a palavra de Deus. Jesus nos cura, nos liberta. E ela achava que era um profeta. Então é um profeta que está aqui. Sim, é mais que um profeta, é o próprio Deus estava falando com a mulher samaritana. E ela não estava entendendo. Aí, quando Jesus falou para ela o seguinte, a mulher lhe disse, João 4,15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar mais água. Começou a ligar o tic-teco. Ele disse, vá e chame seu marido e volte. Aí pegou no âmago da história. Ela falou, não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, porque o fato é que você já teve 5 maridos e o que tem agora também não é seu marido. Ou seja, você estava no 6º marido já, gente. Quando ela começou a ver que ele sabia de tudo da vida dela, começou a clarear nela algo novo. Ela falou, meu Deus, isso é tudo da minha vida, é um profeta. Não. E quando ela, daqui a pouco, abriu os olhos dessa mulher, e ele falou, você está perdoada, você é uma nova história para você. Gente, quando a gente tem um bom encontro, olha só, gente, no 25, disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir, quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Gente, quando a mulher viu que o próprio Deus, um bom encontro se deu ali naquela fonte buscando água, mas ela encontrou água que nunca mais vai dar sede porque é insaciável, ela falou, meu Deus. Ela encontrou com a fonte de vida, ela encontrou, e Deus tornou a vida dela uma nova vida, uma nova história. Ela virou uma missionária, porque muitas vidas creram em Jesus Cristo através da vida dela, e ela mudou. Ela foi perdoada, ela se acertou. Gente, os bons encontros nos trazem vida. E esses bons encontros, imagina como ela se sentia, né? 1 marido, 2 maridos, 3 maridos, 4, 5, 6 maridos. Não importa o que você já fez, ou como você está, importa como Deus já te enxerga. E Deus te perdoa. Você precisa viver no bom encontro. E Jesus é o nosso bom encontro. E a partir dele, ele nos traz bons encontros, para que nós possamos cumprir o chamado e o propósito que ele tem para a nossa vida. A partir daquele dia que a mulher samaritana encontrou Jesus Cristo lá na fonte que traz vida e vida com abundância, tudo mudou. Ela mudou, ela foi restaurada, ela mudou a sorte. Mas era um dia normal, ela foi buscar água ao meio-dia e eis que naquele dia Jesus estava lá. A gente não sabe como ela andava por dentro, triste, infeliz, descontenta. E ela virou uma grande missionária, falando de Jesus para todos daquela cidade de Samaria. E todos se renderam a Jesus Cristo, o Messias, porque a partir daquela moça, que era outrora vista, julgada
uma moça errada, a moça que não tinha compromisso com ninguém, já tinha 6 maridos. E Deus mudou, Jesus muda a nossa história. Ele ativa propósitos, ele conecta, ele traz vida e vida com abundância. Então, minha gente, se permita encontrar com o teu amado da tua alma, Jesus Cristo. E a partir do encontro com o amado da tua alma, você terá bons encontros na sua vida que vão ativar propósitos. E você vai começar a viver um tempo novo. Tudo que você sonhou, pediu, de forma intencional, ele vai começar a fazer. Entenda que Jesus, ele quer mudar a nossa história. Mas ele quer que a gente obedeça, seja submissa. Está aí o grande trunfo, a grande virada da nossa mente. Nova mentalidade. Como viver coisas novas com a mente fraca, escassa, obsoleta, coisas do passado? Não, e se faço coisas novas, vocês não estão vendo? Isaías 43:19. Esquece das coisas que ficaram no passado, caminhe para o novo, para frente. Esqueça do que você viveu, que não deu certo. Esqueça do que vão falar, porque também muitos deviam ter julgado ela. Mas como que encontrou o Messias? Eu encontrei o Messias está lá. E ela chamou toda a casa dela para ver Messias, Jesus Cristo. Então, que você seja hoje mulher e homem. Pessoas que ativem propósito, pessoas que falem de Jesus, pessoas que se movam pela fé. Porque nós nos movemos pela fé. Se mova pela fé hoje, em nome de Jesus. Deus quer te perdoar. Seja perdoado pelo Senhor Jesus. Confessa os seus pecados, porque aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Glória a Deus. Essas 3 histórias, olha só que Deus falou para mim. Rebeca buscando água. Ruth buscando alimento. E mulher samaritana buscando água. Jesus é nosso alimento e a nossa água. Ele é tudo que nós precisamos. Então busque a Jesus primeiramente. E consequentemente ele vai trazer o seu amado, o seu marido. Porque nós somos encontradas. Jesus te encontrou hoje, mulher. Jesus te encontrou hoje, homem. E ele vai te ensinar a fazer a oração correta. Para você encontrar o seu bom encontro. Você ter um bom encontro. Você encontrar o seu Boaz, o seu Isaac. Primeiramente, faça como a samaritana, se encontre com Jesus. Mude de vida, mude de história. Ele vai começar a alinhar tudo conforme a vontade e o querer dele. Se permita encontrar com seu noivo, o amado da sua alma, que é Jesus. Quando eu me encontro com Jesus, tudo muda. Tudo muda. E aí ele vai mudando tudo. Vai te ensinar como você deve orar pelo seu amado, pela sua amada. Ele vai conectar, porque ele une propósitos. Não são pessoas, são propósitos. Quem foi depois morar samaritana? Não foi a mulher de 6, não. Ela foi a mulher que levou o evangelho em Samaria. Através dela. Ativou um propósito de chamado. Quem foi Rebeca? Quando encontrou com Isaac. Quem foi Ruth? Quando encontrou com Boaz. Todas elas também tiveram ativações de money na vida, gente. Sim. Porque Deus, no amor, mora a prosperidade. Deus é o próprio amor. Ahavá. 1 Coríntios 13, o amor. Deus é o amor, a fonte de amor. Ahavá. Você entendendo? Fonte de vida, fonte de amor. Jesus Cristo. Deus. Yahvé. Gente, que Deus mude a sua mente hoje, em nome de Jesus. Peça o coração do seu amado e que Deus vai entregar muito mais do que você pensou ou imaginou. E aí vai começar tudo a fazer sentido na sua vida, em nome de Jesus. Esses encontros mudaram não somente a vida delas, mas sim de uma nação e um destino. Ativação de propósitos. É isso, é poder de Deus, gente. Só Deus pode fazer isso, só Deus. Homem nenhum faz o que Deus faz, só Deus pode fazer isto. E como ter um bom encontro, gente? A resposta é essa. Como ter um bom encontro? Glória a Deus. Como ter um bom encontro? Eu falo pra você. Siga as coordenadas divinas e não pergunte por quê, mas obedeça
fielmente. Quem obedece a Deus é honrado. Rebeca não perguntou, por que eu tenho que dar água para todo esse povo aqui? Ela deu água. Simples assim. A Ruth entrou para colher espigas lá na eira. Lá entrou. E ela entrou. Mas por que eu cheguei aqui? Não sei. Eu senti de vir por aqui, vim aqui, comecei a catar. E ela foi achando favor e graça. Gente, obedeça. Deus fala conosco. Através do seu Santo Espírito. Simplesmente vá, obedeça, viva. E você vai ter o seu bom encontro, a sua graça. O milagre acontece na obediência. Não seja inflexível, mas seja flexível nas mãos de Deus, em nome de Jesus. Obediência. Eu te desejo que você tenha a sua vida mudada através de bons encontros, em nome de Jesus. Eu desejo na sua vida, em nome de Jesus, que a partir de hoje você tenha bons encontros que possam mudar a sua vida. Que o primeiro bom encontro é Jesus Cristo. Depois ele vai te fazer encontrar com o seu amado, com a sua amada, e vocês serão um só diante de Deus e farão coisas maravilhosas, poderosas nessa terra para impactar toda uma terra, uma geração. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Glória a Deus e aleluia. Maravilha. Eu amo falar de Jesus. Eu quero também falar para vocês agora, para a gente poder orar e encerrar, que amanhã, em nome de Jesus, começamos novas turmas do Comunique, novos grupos. Se você é mulher que empreende ou que deseja empreender, venha por Comunique. Comunique de mulheres brasileiras que moram no Brasil. Amanhã, dia 7, começa, às 8 horas. 11 encontros online, uma vez por semana. E mulheres brasileiras que moram fora do Brasil, quarta-feira, dia 9. Venha. Mais informações, valores, plano, conteúdo programático, link na bio, Comunique. Vem pro Comunique. E também o Fundo Missionário, seja um abençoador. Tudo que você contrata aqui no nosso link de trabalho, 30% é destinado para o Fundo Missionário. Mas você também pode ser um abençoador direto. Você pode me contratar, nos contratar, mas também ser o abençoador direto, sendo um padrinho no Fundo Missionário. Mais informações, clica em Fundo Missionário. Então, Comunique e Fundo Missionário. Então, vem estar com a gente, venha ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Compartilha essa live, vai ficar salva em nome de Jesus. E nos encontramos daqui a 15 dias, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, louvamos e te agradecemos por esse dia, por esse momento, por esse café, por tudo que o Senhor trabalhou, falou, ministrou. Que essa palavra crie, raiz, se desenvolva em nome de Jesus. Te damos graça, te louvamos e te agradecemos. Que nós possamos ter bons encontros ao longo das nossas vidas. Que esses encontros ativem propósitos, chamados sobre nós. Que o primeiro bom encontro é encontrar com teu Filho Jesus Cristo. Obrigada que o Senhor nos encontrou. Desenvolve em nós todo o teu querer e a tua vontade. Estamos sujeitos a viver e fazer a tua soberana vontade. Cumpra em nós, Senhor. Muito obrigada por esse domingo, por uma nova semana e pela inauguração do novo, que começa hoje, nessa nova semana. 6 de abril de 2025. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus que nos abençoe. Deus nos abençoe. Muito obrigada, Senhor. Um beijo, Deus abençoe. Um grande beijo. Tchau, tchau. Boa semana, bom domingo. E acompanhem os próximos capítulos e orem por mim, né? Por favor, glória a Deus. Estejam na intercessão por mim. Vocês verão mais notícias. Eu vou lá agora para a igreja. Deus abençoe. Congreguem, sim. Estejam em união também. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Um beijo. Tchau, tchau. Vem pro Comunique.